Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. É um prazer tê-los aqui junto a nós. Você que está chegando agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever no canal e depois de assistir o vídeo, de fazer o seu estudo de hoje, deixe seu like ou seu dislike, partilhe, compartilhe com quem você quiser, faça com que o nosso canal cresça e chegue a cada vez mais pessoas. Como digo, o nosso canal é uma ferramenta de estudo bíblico. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar o material da aula de hoje e também a bibliografia para estudos posteriores. Ou seja, não vai ser numa aula, por mais bem feita que ela seja, por mais carinho que a gente tem, a gente sabe que todas as dúvidas, todas as questionamentos que vocês têm sobre o texto que é estudado, elas não serão dirimidas assim da noite para o dia, né? Elas não vão desaparecer assim. E cada pergunta que nós nos fazemos gera novas perguntas, e é aí que a gente cresce. Aí que o grão semeado na terra se multiplica e cresce. Bom, eu quero deixar meu agradecimento aqui a todos os nossos patrocinadores, de maneira especial, a professora Ana Lúcia Escapim, também a senhora Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela que tem um centro de orientação teológica existencial, é um centro de terapia, ela é uma terapeuta. Você que tem interesse em fazer um acompanhamento para o seu crescimento espiritual, né? Então, o contato está aqui embaixo. Bom, vamos lá. Esse primeiro vídeo do estudo do capítulo 18 e 19 é uma introdução. No final do vídeo eu vou deixar um gostinho assim para vocês, porque eu vou fazer a primeira cena, a cena do horto. Nós vamos fazer uma reflexão sobre ela, vamos fazer o estudo sobre ela hoje. Mas a parte fundamental desse vídeo de hoje, que será a primeira lição, é entender como é que se estrutura a teologia desses dois capítulos 18 e 19, onde São João vai fazer um estudo sobre a teologia da paixão, né? A história da paixão no Evangelho de São João. Bom, vamos lá, é isso aí. Nós podemos dizer que a história da paixão no Evangelho de São João, propriamente, não poderíamos chamar de história da paixão, porque o tema do sofrimento, que é próprio e peculiar aos sinóticos, é tratado de outra maneira. O modo de atenção ao aspecto do sofrimento e a dor, eles de fato não aparecem no Evangelho de São João de forma primária. João tem outra temática. Teologicamente, ele pretende enfatizar o significado desse evento. Não tanto o que Jesus sofreu, por onde passou, o que aconteceu com ele, mas o significado, o porquê desses eventos. Ele vai falar da glória, ele vai falar da entronização do rei, do julgamento do mundo. Assim, como o resto do evangelho, João vai usar para isso uma linguagem simbólica. E ler o capítulo 18 e 19 é uma tarefa de muito cuidado, de muita dedicação, porque é um texto muito rico. Cada palavra, cada repetição de palavra, cada estruturação de frase, de versículo, ela tem uma dinâmica muito especial e muito profunda. Em parte, ela é paralela à teologia sinótica. A gente compreende isso, porque ele vai seguir aquela dinâmica. Porém, muitas vezes ele apresenta relações que não são apresentadas nos sinóticos. E por outro momento, também ele não faz nem referência, né, ao que é apresentado em Mateus, Marcos e Lucas. Porque nessas histórias que a gente poderia chamar de tradicionais, o foco é dar a catequese, o que aconteceu, o fato. São João, ele não inventa episódios, a gente já é ciente disso, mas ele faz com que, na sua maneira de contar, o olhar do cristão, daqueles homens que nos primeiros séculos ouviram as palavras do seu evangelho, se voltem para uma dinâmica totalmente nova. Aquilo que a gente fala hoje em dia, aprender a pensar fora da caixinha. Porque olhar para
Jesus de Nazaré como um profeta, como um libertador, como um líder, né? Isso é sociologia, isso é história. São João apresenta uma teologia, uma reflexão a partir do dado divino. Isso é muito interessante. Não que isso não seja feito nos sinóticos, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que o grau de profundidade e que faz jus ao símbolo do evangelista São João, ou seja, a águia, é que ele perscruta cada ponto. À luz da Páscoa, à luz de Pentecostes, à luz da ressurreição, São João vai ir no cerne da questão. Por que Jesus viveu esse momento? Por que ele tomou esta atitude? Por que ele diz a palavra? Porque, inclusive, naquilo que nós vamos refletir hoje, João deixa bem claro que nada aconteceu. Nada. Tudo se cumpriu até a última vírgula, ao ponto dele dizer tudo está consumado. Ou seja, a temática de São João é mostrar que em tudo aquilo que Cristo viveu existe uma profundidade, existe um valor substancial e essencial para a nossa construção enquanto salvos, enquanto redimidos, enquanto povo da nova e eterna aliança, enquanto família de Deus, enquanto intimidade. Então, é essa temática. Vamos lá. Podemos dizer que o Evangelho de São João, nesses dois capítulos 18 e 19, tem 4 pilares, possui 4 pilares. Primeiro, é a história do ponto de vista do tempo, né? O tempo que é a plenitude do tempo, o tempo que chegou, que está, que se apresentou. O segundo tema é a criação do Filho do Homem, ou seja, o fato do Filho do Homem estar recapitulando toda a história da salvação. Terceiro tema é a antecipação de eventos escatológicos. Aquilo que acontece com o Cristo vai repercutir na vida de todo homem, de toda a humanidade, até o final dos tempos. E o quarto pilar é a realeza de Cristo, que é manifestada, que é apresentada à humanidade. Então, o primeiro tema, que é o tema do tempo, nós devemos entender que todo o Evangelho de São João tende para essa hora. Desde o prólogo até agora, tudo vai se canalizando. É um grande êxodo que nos traz até aqui. É o objetivo de Jesus. Jesus vive esperando por esta hora. É a hora da glorificação. O tempo ainda não chegou. No momento decisivo, notamos a chegada da hora. Assim, a história da paixão é o cume, é o ápice de todo o evangelho. Todo o evangelho se direcionou para cá. Portanto, é o relato mais importante do evangelho. Segundo tema, a criação do Filho do Homem. Já estudamos, já tratamos disso durante os nossos estudos, os versos em que o verbo tem um duplo significado. Levantar é elevar a dignidade real. É usado, o Filho do Homem será elevado, ou seja, ele coloca um sentido que não é apenas uma crucificação, um poste de tortura, mas é um trono. Ou seja, a cruz é apresentada como o local da exaltação, a entronização. Então, temos que entrar nessa maneira de pensar. Essa maneira de pensar que ainda, inclusive dentro de segmentos cristãos, ainda não foi compreendido. Eu escuto de vez em quando, essas coisas me doem no ouvido. Nós não pregamos um Deus morto, mas a cruz, ela não significa a morte do Cristo. Para os cristãos e dentro da teologia dos apóstolos, da igreja, é um momento de triunfo e não de derrota. Nós vamos ver hoje ainda, estou dando spoiler, né? Hoje ainda nós vamos ver
que Jesus é ciente de tudo que vai acontecer. Ele é o protagonista, ele é o dono da ação. Nada aconteceu na cena da paixão que não estivesse sob a tutela da vontade dele, de querer ou não querer de Jesus. Então, entrar nessa maneira de pensar é quando levantarmos o Filho do Homem, então saberemos quem eu sou. E aí esse eu sou é a manifestação de Deus. Quando eu for levantado da terra, vou atrair todos os homens para mim. A elevação, então, é o momento decisivo da tomada de poder do Messias. É o ato de criação do Filho do Homem. É o ato de criação do Cristo. Todas as coisas serão regeneradas. O terceiro tema é a antecipação dos eventos escatológicos. Nada que acontece com Cristo não acontecerá com cada homem redimido por ele. Os eventos escatológicos querem dizer os eventos que vão fechar a história. São os elementos finais que dão a conclusão à história da salvação. Na escatologia de São João, ou seja, o tema do fim, é antecipado. Ou seja, é apresentado agora. Chegou a hora. É o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e Verdade. É chegado esse tempo. Aquela cena com a samaritana, com os samaritanos. É o tempo, é chegada a hora. É por isso que quando os mortos se levantam novamente, essa é a hora. O momento da morte de Jesus para o Evangelho de São João é o evento escatológico, ou seja, o evento final, a realização. Existirá um antes e um depois. Existirá um novo capítulo. Um capítulo todo novo. Todo o resto do que acontecer agora é consequência deste evento. Tudo ocorrerá a partir desse evento. A história é marcada por isso. Né? A C e DC. Ou seja, antes de Cristo e depois de Cristo. E se nós pensarmos no texto de Mateus, conhecido como o último julgamento, quando o Filho do Homem vier na sua glória, ele se sentará no trono. Todas as nações estarão reunidas diante dele e ele julgará a uns e outros. Esse é o momento da entronização. É a reunião do eleito, é o julgamento, ou seja, do alto da cruz, Cristo julga o mundo. E o mundo é julgado por ele. João aplica esse tema do momento da cruz. A cruz é o trono, a cruz é o mundo julgado. É a altura da cruz de Cristo que reúne os eleitos. Ele se faz estandarte. E aí, a memória do Antigo Testamento, aqueles que olhavam para a serpente de bronze eram curados. Aqueles que tinham sido picados pela serpente, pelo mal. Esses são os eventos que foram tradicionalmente apresentados num futuro distante, mas que João vê e compreende que eles se realizaram ali, no ato da paixão de Jesus. Quarto tema, a realeza de Cristo. Ele é fundamental para São João, e ele é fundamental também para entender a paixão em João. É o tema da realeza de Cristo, e João relata esses episódios mostrando uma cena real, mostrando os eventos relativos a um rei. Não é um homem pobre, condenado. Em momento nenhum ali, nós podemos ver que os maus tratos, eles fogem do controle. Tudo tem um porquê. Tudo é permitido por ele. Se lermos bem o texto de São João, perceberemos que o autor descreve um rei que solenemente toma o poder e sobe ao trono. Em momento nenhum, a cruz é uma imposição, mas é uma adesão. O centro do grande discurso com Pilatos, que diz respeito à realeza de Jesus, é um tratamento teológico da realeza. E aí Jesus solenemente diz: eu sou o rei. É uma forma particular, é aquela expressão dele: eu sou o rei. Foi por isso que nasci e vim ao mundo. João apresenta Jesus durante o momento decisivo de sua existência,
que diz respeito à atitude e à consciência que ele tem de tudo que vai acontecer, é uma consciência plena. Logo após, nós vamos estudar isso, Jesus é como se fosse um grande diretor de cinema, ele escolhe, ele é protagonista, ele escolhe o local onde a cena vai ocorrer, ele coordena todas as ações, e vocês vão ficar absurdamente apaixonados como a reflexão de São João nos faz ver algo que muitas vezes nós já lemos na liturgia da Eucaristia, na liturgia dos sacramentos, na liturgia cotidiana, na liturgia das horas, nós lemos esses textos e infelizmente, muitas vezes nós não vemos a riqueza e o quanto aquele texto nos toca em nossa vida hoje. São questionamentos que estão ali diante dos olhos dos cristãos de todos os tempos e que devem ser percebidos. João enfatiza que Jesus não vai à morte sem saber o que ele faz. Acima de tudo, não vai à morte aleatoriamente porque os eventos o forçaram. Coitadinho, ele morreu. E como essa teologia, ela dá uma nova dinâmica para o cristianismo. O cristão não é um pobre coitado, mas é alguém que, ciente da sua dinâmica do mundo, do seu propósito no mundo, ele assume as rédeas de sua vida e faz a coisa ser diferente. E toda a reflexão está aqui, neste momento. Nós encontramos já um pouco dessa reflexão no capítulo 13. Né? Jesus, sabendo que tinha chegado a sua hora, sabendo que ia para o Pai, e o Pai lhe dera tudo, ele vai dizer isso. No capítulo 18, Jesus, sabendo que tudo ia acontecer com ele, né? Jesus sabendo que tudo estava consumado, Jesus é ciente do que está acontecendo. Como todo cristão deve ser consciente do que está acontecendo no mundo e na sua vida, e tomar as rédeas dessa vida. Nós não somos coitadinhos, nós não somos velas sacudidas pelo vento, um caniço agitado pelo vento, nós não somos isso. Em momento nenhum os evangelhos apontam para isso. Essas reflexões que muitas vezes a gente ouve de maneira pobre por aí, elas não fazem parte da fé cristã autêntica. São João, lá nos primórdios, o apóstolo São João, o evangelista São João, ele mostra que a fé em Cristo se funda nesta dinâmica de tomada de consciência, de tomada de rédeas da vida. Jesus sabe perfeitamente bem tudo que está à frente dele. Sabe por quê. Por que faz cada coisa. Sabe o que está acontecendo. Então, a consciência livre, ela é fonte para uma ação deliberada. Ele tomou essa ação. E Jesus é apresentado plenamente consciente, responsável, e ao mesmo tempo ele é apresentado como com a grande dignidade e majestade soberana. Ele não só é alguém que tem consciência, ele tem consciência de que é rei, de que é o soberano, de que é ele que manda, e nada vai acontecer sem a decisão dele. Então, a hora solene da revelação, em que Cristo realiza a sua obra de revelação, é o momento da sua paixão. E aí, São João tem uma forma muito peculiar. A estrutura da história da paixão em São João, ela é formada por episódios. São 5 partes e cada parte tem 5 unidades. E essas unidades são mais ou menos assim. Primeira unidade, segunda unidade, unidade central. São João deixa muito claro qual o centro de cada ação do Cristo. Porque ela repercute na vida do cristão. Ela, como disse, ela é expressão de uma escatologia, de algo que revela, algo que acontece no micro, mas expande para o macro. Eu vou listar para vocês agora quais são essas 5 partes. Primeiro episódio é o episódio do jardim. É o confronto entre o bem e o mal. A luz e a escuridão no jardim. Né? Era o momento em que Jesus estava reunido com seus amigos,
mas os inimigos estavam também. Jesus está no jardim diante da beleza, mas envolto pela escuridão. Segundo episódio, o interrogatório diante das autoridades judaicas sobre a doutrina de Jesus. É mais um momento de apresentação plena, clara, objetiva. Nada vai ficar encoberto. O episódio central dentro destas partes, né? Nós temos o episódio central que é o julgamento ante Pilatos, o diálogo sobre a realeza de Jesus. Ou seja, Jesus, na cena com Pilatos, vai deixar clara para os cristãos e para o mundo quem é a realeza, onde está a realeza do Cristo. O quarto episódio é o Calvário, que aponta para a consumação da doutrina. Jesus não é aquele que disse que ia fazer, ele veio e fez. Nada há de que ele tenha dito que não se cumpriu. Ele é o cumprimento pleno da realeza, desde o Antigo Testamento até a eternidade. Após o Cristo não existe mais nada a ser revelado. As promessas todas elas foram cumpridas. Quinto episódio é uma volta para o jardim. Só que agora não há trevas. Há um raiar de um novo dia. Há um novo nascimento, que vai passar pelo enterro e a nova tumba. Então, a história da paixão em São João começa em um jardim e termina num jardim. A história da humanidade também. Começamos no jardim do Éden e retornaremos para ele. Ou seja, começamos diante de Deus, sendo chamados imagem e semelhante de Deus, estávamos diante daquele que é, sendo aquilo que somos. E o caminho final é o retorno para a casa do Pai, onde ele é o que é e nós seremos nele aquilo que somos. No início e no final da história, como disse, estamos num jardim. Assim como na manhã de Páscoa encontraremos o ressuscitado num jardim. O centro do grande processo de Pilatos. Né? Portanto, é necessário ter essa estrutura muito clara diante dos nossos olhos, porque não é num local decrépito, mas é diante da beleza, diante da alegria, diante da esperança, diante do florescer, que nós encontramos o ponto de partida para o recomeço. No jardim, o interrogatório no sumo sacerdote, o interrogatório ante Pilatos, a morte no Gólgota e o episódio do jardim. Tudo isso se coordena e se coaduna. Essa é a dinâmica do Evangelho de São João a tratar da teologia da paixão. Então, começo, meio e fim. Tudo isso aponta para o momento central da história da salvação, que é a redenção da humanidade por um ato consciente e voluntário do Cristo, Filho de Deus. Então nós vamos ao primeiro episódio, eu dei um spoiler, né? Então agora vamos fazer o primeiro episódio, que é a prisão no jardim. É o capítulo de João, capítulo 18, versículos 1 a 11. Vamos começar com esse primeiro episódio. A história, aparentemente, é semelhante ao dos evangelhos sinóticos, ou seja, descreve a jornada de Jesus, da sala superior da casa até o jardim de Getsêmani, no momento de sua prisão. Só que aí tem um porém. No evangelho de São João, não se cita onde. Não demorou muito que, ao ler o evangelho de São João, nós vamos perceber rapidinho. Mas cadê o sofrimento? Cadê a agonia de Jesus? Né? Não existe isso. Aquela cena de Mateus, né? Afasta de mim este cálice. Não está ali.
A fuga dos discípulos, ela desaparece, assim, desaparecem muitas coisas em relação aos sinóticos, né? O discurso da agonia de Jesus, a oração, o medo, a oração do medo desaparece, o suor em sangue desaparece, a fuga dos discípulos desaparece, o sono dos discípulos desaparece, a atitude negativa da comunidade e do próprio Jesus, né, que tem medo, não são trazidas aqui. A cena ela é enriquecida por um contraste violento. Se a gente ler o versículo, a gente vai entender isso. Depois dessas palavras, Jesus saiu com seus discípulos para além da torrente do Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou com os seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente lá com os seus discípulos. O jardim é um local de encontro. Notemos a insistência da palavra discípulos. Versículo 3. Tomou então Judas a corte de guardas a serviço dos pontífices, ou seja, dos chefes da lei e dos fariseus, e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. É uma cena noturna criada com dois laços opostos. Jesus e os discípulos, e ele cita 3 vezes isso é muito bonito. Esses detalhes em São João são fabulosos. É uma manifestação de que com os discípulos estava Deus. É a marca da Trindade. Jesus e os discípulos de um lado, Judas e os soldados do outro lado. É um choque simbólico entre o poder das trevas e a luz do mundo. Em uma noite, em um jardim. É o confronto entre o bem e o mal, entre dois lados opostos. João ele dá uma ênfase muito importante para a consciência de Jesus de tudo que está acontecendo. Versículo 4. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Como a gente pode ver, João não faz referência à oração de Jesus, nem a pergunta Mateus 26:42. Afastou-se pela segunda vez e orou, dizendo: Pai, se não é possível que esse cálice passe sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Essa é a reflexão dos apóstolos. Essa é a reflexão dos sinóticos. Essa é a reflexão dos homens que sofreram com ele aquele momento. João também estava lá. Agora, o que João está fazendo é a reflexão da mesma ação, do mesmo versículo de Mateus, à luz da Páscoa, à luz da hora, à luz da redenção, à luz do Espírito Santo. Nada vai se encontrar. João, ele conseguiu perceber que desde o momento em que Jesus entrou para a ceia pascal, até o momento de sua paixão, tudo estava sob sua coordenação. Nada vai se encontrar. É ele que toma a iniciativa. Não deixa ser preso à força. É ele quem pergunta: a quem buscais? É a pergunta que ele tinha feito pela primeira vez. Olha onde João foi. É a pergunta que ele fez a primeira vez quando os discípulos saíram, deixaram o grupo do João Batista e foram até eles. Até ele. E aí Jesus viu que estava sendo seguido, né? E a quem procurais? E aí Jesus diz para ele: vinde e vede. A eles disse: vinde e vede. E agora a resposta de Jesus é a resposta àquela pergunta. Se ele era o Messias prometido a Israel, responderam: Jesus de Nazaré. E a resposta: sou eu. Disse-lhes, claro, simples e conciso: sou eu. Também Judas, o traidor, estava com eles. Essa é uma explicação de São João.
Judas não estava com os discípulos e não estava com Jesus. O traidor estava com eles. Aqueles que àquela altura do campeonato ainda tinham que perguntar quem era Jesus. Sou eu. É verdade. Familiarmente a gente diz, eu sou, mas em grego a palavra ego, a expressão ego em mim, ela tem uma expressão porque traduzida para o hebraico é eu sou. Eu sou aquele que sou. É Yahvé. É o nome de Yahvé. Quando você tiver levantado o Filho do Homem, você vai saber que eu sou. Por trás dessa apresentação de Jesus está a afirmação de que a própria divindade, a glória de Deus, está manifesta ali. Quando Jesus diz eu sou, caíram por terra. Observemos como a construção literária é muito fina. Dá o resultado de uma batalha. Uma batalha em que Jesus vai, é Jesus que faz o avante. A relação dos adversários é descrita como uma alusão a vários textos do Antigo Testamento. Nós pegamos os Salmos, nós vamos ver isso muito. Salmo 55. Quando eu invocá-lo, meus inimigos vão recuar. Salmo 9. Meus inimigos voltaram, tropeçaram, pereceram diante de Yahvé. Salmo 26. Quando meus inimigos me atacaram, eles vacilaram e caíram. João apresentou a cena do Getsêmani como a cena do jardim, onde os inimigos que se retiram caem diante da revelação completa da divindade de Jesus. Ou seja, aqueles que conheciam quem ele era, quando de fato se dão conta de quem ele é, caem por terra. Aparentemente, a força do mal representada por soldados, elas não podem fazer nada. E aí vem o versículo 8, que eu já citei várias vezes. Replicou Jesus: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, que buscais, deixai ir estes. A intercessão de Jesus a seus discípulos sublinha como ele não perdeu nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Ele veio para salvar, para se entregar no lugar de todos. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou para ferir o sumo sacerdote, cepando a orelha. E aí, São João ele vai citar até o nome, ele conhece quem foi ferido. É o combate, o grande combate que ocorre entre Adão e a serpente no Jardim do Éden. Aqui existe a vontade de Deus, a vontade de Deus que coordena, que comanda todas as ações. Jesus disse a Pedro: enfia essa espada na bainha, não hei de beber o cálice que o Pai me deu. Aquele cálice que lá no Evangelho de Mateus, naquele momento, com os olhos dos apóstolos, Jesus não queria, aqui ele diz: eu vou beber esse cálice, o Pai me deu. É um momento de glorificação. Eu devo. Em suma, a teologia de São João, ela apresenta a versão de São João, a luz da Páscoa, a luz da ressurreição. Jesus escolheu o cenário, Jesus conhece o roteiro, tudo que vai acontecer, ele dá ordens à tropa, repreende Pedro. Toda a cena, ela aponta para este momento. E aí vem aquela pergunta: por quê? João não dá nome ao horto que os sinóticos chamam de Getsemane, que, em outras palavras, é o local da prensa, o lagar do óleo, ou seja, o lugar onde que o fruto é colhido e processado. Esse é um símbolo da vida da humanidade, onde, de maneira improvisa, somos colhidos e temos que mostrar os nossos frutos, a nossa essência, o nosso propósito. João não dá um nome, pois cada um tem e terá o seu local de glorificação. Aqui, outro detalhe importante na reflexão proposta por São João é que mostra o texto o lugar conhecido por todos. Ou seja, isso significa que ao encontro mal marcado, calculado, ele não é apresentado pelo traidor. Se fizermos essa reflexão conosco mesmo, você já parou para pensar onde será o seu campo de batalha na vida? O seu local de combate? Jesus preparou aquela hora.
Ele escolhe o cenário, o lugar, conhece, determina os movimentos, ele conhece o roteiro, o que vai acontecer, ele toma iniciativa, toma decisão, sabe o sentido, o propósito de tudo que está acontecendo. É dele a decisão final. Para nós, cristãos, e aí finalizo a aula de hoje, esta é a essência da reflexão do evangelista e ela é muito importante para os dias de hoje. Ou seja, nós, quando foram até Jesus, chamado Nazareno, e buscando ele, e perguntaram: a quem buscais? A Jesus Nazareno. Ele diz com toda a convicção: eu sou. Na nossa reflexão de vida, na nossa reflexão de comunidade, quando perguntam se nós somos cristãos, o que nós respondemos? Eu sou? Pois essa resposta dita aos que combatem Cristo e a sua igreja que faz retroceder e cair. Essa resposta é convicta, fundada na verdade do nome de Jesus, que ao ser pronunciada faz o mal no mundo retroceder. Essa é a essência da reflexão proposta nesta primeira etapa pelo evangelista. É essa a repercussão que ele quer que essas palavras tenham nos cristãos que refletem com ele. Bom, gente boa, o versículo 12 é o interrogatório diante da autoridade judaica. Esse será o tema da nossa próxima aula. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. Até a próxima, fiquem com Deus e a paz esteja convosco.